Nas últimas semanas, antes deste vídeo, fiz 4 vídeos reestruturando a saga do multiverso do MCU. Com base no que vimos e até a conclusão, inclusive nestes 2 vídeos, modifiquei bastante algumas propriedades já existentes. Criei filmes novos ou desenvolvi projetos já anunciados. Fora os 2 dos Vingadores, dediquei mais esforço e tempo aos do Homem-Aranha. Principalmente porque o Homem-Aranha é meu personagem favorito da Marvel e de todos os super-heróis. Sei mais sobre ele do que qualquer outro. Ele também tem uma história mais extensa do que qualquer outro personagem, especialmente com sua galeria de vilões e no MCU. O Homem-Aranha é facilmente a franquia na qual estou mais envolvido, especialmente depois de Sem Volta para Casa. Então, o que eu achei que seria divertido de fazer seria expandir isso com um vídeo dedicado ao Homem-Aranha. Aborda como eu conduziria a franquia, tornando-a uma saga de 20 anos. Este vídeo não será uma expansão dos de reestruturação, mas sim uma análise do futuro da franquia do Homem-Aranha. Realisticamente, então, haverá algumas mudanças feitas nos filmes daqueles vídeos. E sim, eu sei que uma saga de 1 ano é muito irrealista. Se nada mais, porque ou o MCU não vai mais existir nesse ponto, ou especificamente o Tom Holland provavelmente não vai querer continuar no papel por tanto tempo, mas vamos apenas assumir que ele vai. Ele vai ser tipo um personagem de It's Always Sunny in Philadelphia. Um ator interpreta o mesmo personagem por 20 anos em uma série sempre popular e de alta qualidade. Veja como essa saga pode evoluir com mais 2 trilogias após as já lançadas. Inscreva-se, deixe seu like e vamos começar. Então, obviamente, quando se trata dessa saga deste ano, os primeiros 6 anos já existem na vida real. Da estreia de Pedro aos 14 anos em Capitão América, Guerra Civil, até ter uma trilogia e 2 participações nos Vingadores em pouco tempo. 20, 21 e Sem Volta para Casa sinalizam uma pequena pausa para o Cabeça de Teia por alguns anos, já que atualmente é 20 e 23, e a próxima aparição confirmada de Pedro. Homem-Aranha 4 ainda não iniciou produção, nem possui trailers ou data de estreia. Acredito que o filme será lançado em 2025, talvez até dezembro, como Sem Volta para Casa. Isso se relaciona com Homem-Aranha 4, como falei no meu vídeo da fase 5. Chamei o filme de Homem-Aranha, Ano de Calouro, inspirando-me na série animada, mas agora o título se refere ao primeiro ano dele na faculdade, não mais no ensino médio. No mundo real, onde Homem-Aranha, Ano de Calouro é uma série animada que ainda vai ser lançada, vamos precisar mudar o título desse filme e da sua sequência, que era Ano de Júnior. Fico feliz, pois não gosto desses títulos e não acho realista o primeiro filme se passar no primeiro ano da faculdade. Em vez disso, será no segundo ano, em 2027 ou até 2028. Quando esse filme acontecer, é porque o MCU atualmente está no final de 2026. E esse filme vai ter que se passar depois de toda a história de Echo e Demolidor renascido. Então, vamos supor que essas 2 coisas aconteçam ao longo de todo o ano de 2027, e aí esse filme se passa em janeiro ou fevereiro de 2028. Sem uma convenção de nomes, usaremos algo genérico, Homem-Aranha, baseado no título ou tema do filme. Assim, o filme será chamado Homem-Aranha. Reinado do Diabo, inspirado em um recente evento dos quadrinhos sobre Wilson Fisk, novo prefeito de Nova York que proíbe super-heróis. Curiosamente, essa história não envolve o Homem-Aranha nem Peter Parker, pois naquela época era Ben Reilly quem usava o traje. Vamos usar o conceito básico aqui, como no vídeo da fase 5. Homem-Aranha. O Reinado do Demônio será a continuação e conclusão do arco do Rei do Crime, iniciado em Gavião Arqueiro, seguido por Echo e Demolidor, renascido. Os protagonistas da série se unem ao Cabeça de Teia para derrotar o novo prefeito, Wilson Fisk. Retornando para este filme estão 2 vilões de Homem-Aranha, de volta ao lar agora como vilões completos dos quadrinhos. Aaron Davis, também conhecido como o Gatuno, e Matt Gargan, agora como o Escorpião. Ambos estão sob o comando do Rei do Crime e atuam como as principais ameaças físicas para Peter. Enquanto isso, os outros heróis de rua lutam principalmente contra hordas de pessoas comuns que trabalham para Fisk. Devil's Reign continua Sem Volta para Casa, mostrando Peter cada vez mais isolado da humanidade. No segundo ano de faculdade, ele não tem vida social, apesar de pessoas como Harry Osborn e Gwen Stacy tentarem ser amigas dele. Isso também piora pelo fato de que tanto Gwen quanto Osborn são nomes que já têm um significado importante para Peter por causa de Sem Volta para Casa. E ele sabe que nenhuma dessas coisas termina bem, mas além disso, ele é cada vez mais puxado para o lado do Homem-Aranha da sua vida pela recém-introduzida Felicia Hardy, também conhecida como Gata Negra, que é o principal interesse amoroso do filme. Priorizando luxúria ou sedução em vez de um relacionamento saudável baseado no amor?
Como com MJ, que assim como literalmente todo mundo na Terra não sabe quem é Peter Parker, ou pelo menos não sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. A história da Black Hat liga-se à principal, pois seu pai trabalhou e foi morto pelo Rei do Crime. Ela se une aos defensores de Nova York, que falham em impedir o plano do Rei do Crime, que destrói áreas da cidade. Assim como fez com o Demolidor, de forma não rastreável, tornando-o intocável. Porém, já distante da humanidade, o Homem-Aranha perde o controle e espanca Fisk até a morte, no momento mais sombrio do herói nas telas, evidenciando ainda mais seu distanciamento. Esse será o foco deste filme e basicamente de toda a trilogia. Ao longo deste filme, Michelle Jones e Ned Leeds não aparecem, exceto talvez em uma participação especial. Já Jonah Jameson tem um papel um pouco maior, já que Peter decide ganhar algum dinheiro vendendo para ele fotos do Homem-Aranha, enquanto Jonah é revelado. Ser muito mais legal na vida real do que esperávamos? Certamente mais legal com Peter do que com o Homem-Aranha, a quem ele absolutamente despreza. No AM, Venom foi provocado. Peter usará só o traje final no Devil's Reign, mas o traje do simbionte chegará em breve. Na verdade, a cena pós-créditos desse filme mostraria Peter sendo envolvido pelo simbionte. 26. Dinastia do Rei marcaria a estreia completa do traje do simbionte, com Peter usando-o durante toda a história em Guerras Secretas. Criei enredos para ambos os filmes. Mas em um mundo onde Dinastia do Rei é o primeiro filme dos Vingadores desde Ultimato, acredito que terá riscos muito menores e será muito menos abrangente para o universo, já que foca em apresentar a nova formação dos Vingadores, deixando Guerras Secretas para ser o grande evento no estilo Guerra Infinita ou Ultimato. Ainda assim, eu realmente acho que o Homem-Aranha vai estar em ambos, ou até mesmo há rumores de que ele será o protagonista de um ou dois deles, mas como esta é uma saga de 20 anos, com certeza ele não vai morrer em nenhum deles. A grande questão relacionada ao Homem-Aranha nisso tudo é que, em primeiro lugar, o traje do simbionte vai ter bastante tempo de tela, sendo o principal destaque que ele terá em toda a saga. O traje do simbionte não o afeta tanto, só o torna mais poderoso e destaca como Homem-Aranha. O foco principal é em Peter, interagindo com outros heróis da Marvel e lidando com as consequências de ter matado alguém em Devil's Reign, destacando seu distanciamento da humanidade. Porém, o simbionte por hora não afeta suas emoções. Na minha versão de Guerras Secretas, os Vingadores viram uma equipe como a Liga da Justiça Ilimitada, com muitos heróis na organização. Isso continua válido, mas o Homem-Aranha não será um Vingador. Ele não vai aparecer nos filmes dos Vingadores de menor escala, mas sim vai aparecer nos filmes dos Vingadores de grande escala que abrangem o universo inteiro. Isso ocorrerá no fim da saga, quando o Homem-Aranha se torna o quarto pilar do universo Marvel, junto com Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico. Eles às vezes se unem, mas geralmente ficam separados. Guerras Secretas terminou com os X-Men voltando ao MCU após serem apagados da história e memória por uma força desconhecida, provável vilã da saga, o que pode seguir aqui, ou não. Vou manter isso intacto porque é importante para o próximo filme do Homem-Aranha, especialmente algo sobre a MJ, isso nos leva ao Homem-Aranha, Ano Júnior. Se você viu o vídeo, já imagina como vou chamar Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Vai ser parecido, mas não igual. A principal diferença é que o Senhor Fantástico e o Tocha Humana do Quarteto Fantástico vão aparecer. O filme terá tom sombrio, mostrando Peter se livrando do simbionte alienígena com a ajuda de Reed Richards, após derrotar facilmente e ferir gravemente Kraven, o Caçador e o Camaleão. O simbionte, no entanto, escapa e acaba se unindo a Kraven, o Caçador, que está quase cometendo suicídio, enquanto Peter luta para continuar sendo o Homem-Aranha, especificamente usando um traje improvisado inspirado em uma última resistência, desta vez sem o simbionte. E depois de terminar com a Gata Negra e quase perder para um vilão chamado Vermin, ele desiste de ser o Homem-Aranha, especialmente depois que um novo Homem-Aranha aparece usando o traje preto, então meio que como o Homem-Aranha. Peter se destaca na escola, faz amizade com Harry e Gwen e se sobressai no Clarim Diário. Ed Brock, colega de trabalho, é apenas uma distração. Infelizmente, Kraven mata o Vermin, talvez outro vilão como o Boomerang, e começa a se transformar, ficando cada vez maior, então o Homem-Aranha vai atrás dele, ainda fora de sua zona de conforto. Peter é espancado quase até a morte ao descobrir que o novo Homem-Aranha é Kraven, que o enterra vivo, assim como nos quadrinhos enquanto Kraven está à solta. Se tornando maior que qualquer Venom já visto, a vida de Peter passa diante de seus olhos, revivendo traumas. Trazendo o Homem-Aranha do MCU de volta ao começo com a estreia do Tio Ben, ou melhor, a visão subconsciente de Peter sobre ele. Porque já está na hora de vermos a história de origem e a motivação original deste Homem-Aranha, e em especial do Tio Ben.
Através dessa interação subconsciente, Peter se reconcilia com a culpa pela morte do tio Ben, enquanto percebe que precisa se reconectar ainda mais com a humanidade, e deve encontrar o equilíbrio em sua vida. Mais uma vez, Peter busca equilíbrio entre sua vida e a de Homem-Aranha, algo que só teve com a ajuda do Homem de Ferro, especialmente após sua identidade ser revelada em Longe de Casa. Ele escapa e, enquanto Kraven se transforma, a cena do café de Sem Volta para Casa é refeita. Peter revela sua identidade para MJ, e Guerras Secretas faz ela recuperar todas as memórias, dando a Peter uma rara oportunidade de sorte em que ele pode revelar sua identidade para qualquer pessoa. Isso devolve as memórias delas e não tem nenhuma consequência. Acho que o Homem-Aranha merece sorte às vezes e isso o aproxima de sua humanidade. Também uso o soft reboot de Seeker Rewards para que MJ seja só Mary Jane. Watson conta que sua mãe, Mary Jane, era mutante e abandonou a família. Na linha do tempo, sem os X-Men, que é o motivo pelo qual MJ mudou seu nome para Michelle Jones nessa linha do tempo, a existência dos X-Men inspirou Mary Jane a ficar, e por isso sua filha, Mary Jane Watson, nunca mudou de nome, porque podemos muito bem fazer com que ela seja apenas Mary Jane Watson. Ela agora é ruiva. Eles reatam pouco antes de um Venom mutante atacar Nova York. O Homem-Aranha luta junto ao Quarteto Fantástico e Tocha Humana. Torres se torna grande amigo dele neste filme. E mais um. Eventualmente, Pedro vence convencendo o simbionte a voltar para ele como uma armadilha para contê-lo usando uma tecnologia que o Reed criou ao longo do filme. Depois de terminar com a Gata Negra, Pedro também é forçado a uma situação difícil e, na verdade, aos poucos volta ao crime. O filme termina com Pedro revelando sua identidade a Ned Leeds, reacendendo a amizade deles, pois Ned voltou com Betty Brant. A cena pós-créditos apresenta Miles Morales picado por uma aranha radioativa. Homem-Aranha, a última caçada de Kraven, encerrará a saga do multiverso. 28 seria a nova saga, uma que foca fortemente nos X-Men e no mistério de quem foi que os apagou da história e da memória, em uma saga chamada Saga Mutante. Sobre o Homem-Aranha, o primeiro projeto da Saga Mutante seria a continuação de Quarteto Fantástico, chamado Quarteto Fantástico Fundação Futuro, QFFF. Isso fortalece a amizade entre Pedro e Johnny e destaca o respeito de Reed Richards pelo Homem-Aranha, que é convidado ao Quarteto Fantástico. Mesmo recusando, ele vira peça-chave na trama como uma versão futura da equipe. A Fundação Futuro voltou no tempo para impedir a morte do Tocha Humana, que supostamente causaria uma explosão destruindo metade do mundo. A Fundação Futuro inclui versões mais velhas de Reed, Franklin, Valéria e Homem-Aranha, que se juntou à equipe. Quem usa o uniforme preto e branco da Fundação Futuro dos quadrinhos nesse futuro alternativo? Ben e Sue também morreram quando Johnny explodiu. O evento em que eles vieram intervir é um conflito com o Aniquilador, que é o principal vilão, e no final a Fundação Futuro sacrificou sua vida para derrotá-lo. Inclui o Homem-Aranha que menciona ao seu eu mais jovem se preparar para o Sexteto Sinistro, referência ao próximo filme. Neste filme, Pedro comenta que começou a treinar um parceiro referindo-se a Miles Morales. Sobre o Homem-Aranha, é só isso. Isso nos leva ao Homem-Aranha 6, que precisa ter o Sexteto Sinistro, mas não só isso. Esses filmes trouxeram o Dr. Octopus, mas ele não era o vilão principal nem deste universo e nem permaneceu vilão por muito tempo. Então essa versão do Sexteto Sinistro, como a maioria, será liderada pelo Dr. Octopus, especificamente o Dr. Octopus do MCU, interpretado por um novo ator, que será revelado como uma parte muito importante da vida do Homem-Aranha e que esteve presente o tempo todo. Homem-Aranha. Sexteto Sinistro marca a estreia completa de Miles Morales, e como herói. Por enquanto, ele será chamado de Spin, mas eventualmente, ao final dessa saga, conquistará o título de Homem-Aranha. Peter e Miles têm histórias ligadas entre si e ao Dr. Octopus, pois suas aranhas foram aprimoradas por experimentos de Otto, que as soltou para testar, mas acabaram picando ambos acidentalmente. Otto observou que a aranha poderia ter picado qualquer um, mas escolheu Peter Parker e Miles Morales. Peter concluiu que foi um sucesso e tentou se dar poderes. Não funcionou, então ele tentou um experimento mais forte, resultando na aranha que picou Miles e deu a ele invisibilidade e rajadas de veneno. Um terceiro experimento fez Anton Miguel Rodrigues ser picado, o que teve sucesso no início, mas depois falhou. Como em uma cena de luta inicial, com Peter e Miles enfrentando Anton, ele se transformou em uma tarântula gigante e morreu. Sem o conhecimento de Otto, sua aranha inicial na verdade picou outra pessoa, mas vamos voltar a isso mais tarde. Por motivo desconhecido, Otto não conseguiu obter os poderes da aranha. Apesar de ter sido picado várias vezes, o que pode ter o deixado louco, neste ponto ele está praticamente insano. Otto planeja sequestrar 2 bem-sucedidos, extrair seus poderes, constrói braços de polvo inspirado em versões alternativas e recruta 5 inimigos do Homem-Aranha do laboratório.
Incluí 5 filmes por causa de Homem-Aranha, De Volta ao Lar. O Abutre, imagino, foi devolvido ao seu universo pela Sociedade Aranha, como Aaron Davis mencionou. Acho que seria uma oportunidade perdida não trazer o gatuno de Volta ao Lar e do Reinado do Diabo para esse filme de estreia do Miles. Além disso, o Escorpião também retornaria de Volta ao Lar e do Reinado do Diabo. Novamente, como os dois Kraven e o Camaleão em A Última Caçada de Kraven e Longe de Casa, tem chance de fazer mais, já que Kraven não é totalmente inútil. Sem o simbionte, um membro essencial da equipe, e com o Camaleão se passando pelos outros heróis do MCU. E talvez versões antigas do Homem-Aranha para explorar mais esse conceito. Você teria alguém de cada um dos 5 últimos filmes, o Abutre de Volta ao Lar, o Camaleão de Longe de Casa e o Dr. Octopus de Sem Volta para Casa. O Gatuno e o Escorpião de Devil's Reign e Kraven, assim como o Camaleão de A Última Caçada de Kraven. Considerando a importância na trama ou tempo de tela, do menos ao mais relevante, Escorpião, Kraven, Abutre, Camaleão. O Gatuno e o Dr. Octopus são de longe os mais importantes, sendo o principal vilão e líder do Sexteto Sinistro. Ao saber que o Homem-Aranha jovem é seu sobrinho, o Gatuno trai Otto e ajuda o herói a derrotar o Sexteto Sinistro. Tudo faz parte do plano de Otto, que planejou cada passo para levar a luta ao local onde consegue prender Peter e transferir sua consciência para o corpo dele. Ao trocar de mente, ele escondeu seus planos do Sexteto Sinistro. Sem mudança visual, ninguém percebeu o que ocorreu. Além de tudo isso, depois que Peter e MJ reatam o relacionamento, Harry e Gwen começam a namorar e agora estão noivos. O casamento é algo que vai acontecer logo após os eventos deste filme. Nessas cenas, o Norman Osborn do MCU aparece preparando para o próximo filme do Homem-Aranha. Após assumir o corpo de Peter, Otto não vai ao casamento, termina com MJ e se demite do Clarim Diário, numa tentativa de se afastar da vida de Peter Parker, encerrando mais uma trilogia com a vida de Peter em completo caos. Ou melhor, dessa vez ele está realmente praticamente morto. Otto se forma, segue como Homem-Aranha e depois funda as indústrias Parker. Falaremos disso no próximo filme. Quanto à Gata Negra, embora ela tenha voltado à vida do crime, ela ajuda o Homem-Aranha a lutar contra o Sexteto Sinistro. No entanto, após a aparente vitória deles, Felícia deixa Nova York. O MCU, pelo menos até o fim desta saga após Homem-Aranha, Sexteto Sinistro, traz Tiffany Aspenson de volta como Cindy Moon, papel que fez em Homem-Aranha, De Volta ao Lar e Vingadores, Guerra Infinita, agora em um filme solo, Seda, a Noiva Aranha. Seria produzido pela Sony, mas no MCU, como os outros filmes do Homem-Aranha. O fato de Cindy não aparecer em Longe de Casa ou Sem Volta para Casa depois de aparecer em Guerra Infinita sugere isso, e basicamente confirma que ela sobreviveu ao estalo e agora está 5 anos mais velha que o Peter. Será revelado que Cindy foi picada pela mesma aranha que picou Peter, mas a aranha já estava fraca após picar Peter antes. Só deu tempo de morder a Cindy também, então a picada foi fraca e um pouco do que entrou no sangue do Peter entrou na Cindy. Então demorou muito mais para os poderes dela se manifestarem quando finalmente aconteceu. Durante o blip, um homem chamado Ezekiel Sims encontrou a Cindy e começou a treiná-la. Silk, a Noiva Aranha, explora o lore dos Totens Aranha, equivalente MCU à Teia da Vida e do Destino, e prepara os herdeiros como vilões de Homem-Aranha 8. Após a morte de Ezekiel por velhice há alguns anos, Cindy optou por levar uma vida normal, mas logo se vê caçada por Bora, uma integrante da raça imortal de caçadores de Homens-Aranha que recentemente descobriu o papel de Cindy na Teia da Vida como a Noiva Aranha, cuja importância só cresceu recentemente após a aparente morte de Peter pelas mãos do Dr. Octopus, algo que na verdade só as pessoas ligadas aos Totens Aranha sabem. Cindy vai para um universo alternativo sem o Homem-Aranha, onde Gwen Stacy, vivida pela mesma atriz do MCU, é a Mulher-Aranha. Juntas elas derrotam Bora, mas não estão preparadas para a ameaça maior e iminente, e é aí que o filme termina, levando diretamente para Homem-Aranha. Antes será lançado Homem-Aranha 7, que começa a última trilogia da saga de 9 filmes estrelada por Tom Holland. Esta nova trilogia do Homem-Aranha adota a convenção de nomes dos quadrinhos. Se você ainda não adivinhou, esse filme vai se chamar O Superior Homem-Aranha e será focado em Otto Octavius. Após 1 ano e meio no corpo de Peter Parker, Otto criou as indústrias Parker e iniciou um namoro com Anna Marie Marconi. Otto, como nos quadrinhos, tenta provar ser o superior Homem-Aranha seguindo a missão de Peter, mas dividido entre seus próprios ideais e os do Homem-Aranha. Um cérebro não afetado fisicamente pelas picadas de aranha que Otto sofreu. Ele recuperou a sanidade enquanto Miles investiga Peter sozinho por causa de seu comportamento estranho. Os dois Homens-Aranha também enfrentam alguns duendes macabros.
Criminosos inspirados no Duende Verde misturam magia e tecnologia, criando uma teia de segredos que o Homem-Aranha deve desvendar. Ned Leeds é incriminado e preso como Duende Macabro, mas Peter não se importa o que Miles e outros amigos notam. Enquanto é redimido, Otto enfrenta uma escolha quando a magia do Duende Macabro lhe mostra uma visão multiversal envolvendo o Homem-Aranha perto do fim do filme. O verdadeiro Peter Parker é essencial. Após sua introdução no filme anterior do MCU, Norman Osborn aparece como mentor do Duende Macabro. São revelados como diferentes pessoas, como os irmãos Roderick e Daniel Kingsley e Phil Urich, colega de Peter e funcionário de Otto. Ao investigar a mudança de Peter e limpar o nome de Ned, Harry, Gwen e MJ se envolvem no conflito com o Duende Macabro. Após descobrirem o envolvimento de Norman e confrontá-lo com o Homem-Aranha e a Oscorp, ele revela seu lado insano. Desde Sem Volta para Casa, ele vem sofrendo um colapso mental ao descobrir sua versão de outro universo. O Homem Louco matou May Parker e atacou o Homem-Aranha na Estátua da Liberdade. Em flashbacks, Osborn descobre que o Duende Verde matou May Parker, percebe que Peter é o Homem-Aranha e resolve continuar a vingança de sua versão alternativa. Misturando um soro com a magia do Duende Macabro, Osborn se transforma em um monstro duende parecido com o Hulk. Como o Duende Verde clássico já apareceu, agora teremos o Duende Verde Supremo, embora ele não tenha esse nome. Ele é chamado Rei Duende, e numa referência à história da Gwen Stacy, parece prestes a sequestrá-la. Ele sequestra o próprio filho, Harry Osborn, e o joga de um prédio por quem Otto tem grande cuidado. Talvez reações químicas no cérebro do Peter afetem Otto, assim, ele age impulsivamente, pula atrás dele e salva sua vida. Os dois Homens-Aranha são atacados pelo Rei Duende e 3 duendes macabros, seguindo o tema de Halloween do filme. Outros vilões de Halloween surgirão, como Jack-o'-Lantern em papel pequeno e o Homem-Lobo John Jameson em papel maior. O filho de J. Jonah Jameson, J. Jonah Jameson, terá um papel importante neste filme, assim como seu filho, John. Jameson, sob a magia do Duende Macabro, vira o Homem-Lobo. No fim, ele se sacrifica ao derrotar os duendes e ajudar na vitória sobre eles. Otto basicamente sacrifica sua vida ao permitir que o subconsciente de Peter retome seu corpo. Revela-se que Peter esteve no corpo de Otto o tempo todo e só retorna quando Otto está prestes a morrer. Peter fica sabendo do evento futuro e sofre com a vida social destruída por Otto. Ele conta tudo para todos. Harry e Gwen dizem que precisam de tempo para assimilar, mas MJ aceita tudo imediatamente. Nesse momento emocionante, Peter a pede em casamento e ela aceita. Ned é então libertado, mas ao descobrir que foi apenas incriminado para atingir Peter, Ned se cansa e decide não fazer mais parte desse mundo. Saindo Peter, o MCU e Beth, sei que muitos não vão gostar da ideia do MCU com Norman Osborn só interagindo com o Homem-Aranha longe do Octavius. O Duende Verde já foi o maior vilão de um filme, mesmo em outro universo, e impactou profundamente o Homem-Aranha ao matar May Parker. É como, será que dá pra fazer isso de novo? Então eu acho que fazer dele o principal vilão do filme do Superior Homem-Aranha e torná-lo bem diferente. Ele se baseia na versão Ultimate, não na clássica, o que justifica o Duende Verde aparecer 2 vezes na lista de vilões principais desses filmes. Você só pode ter alguns vilões principais em 9 filmes. Vilões como Electro, Homem-Areia e Lagarto dificilmente serão protagonistas. É preciso aceitar isso. Isso leva ao próximo filme, inspirado no Aranhaverso, o espetacular Homem-Aranha. Esse filme começaria com o casamento de Pedro com MJ, que é comemorado por alguns de seus amigos mais próximos, mas seria algo bem pequeno porque ele realmente não tem tantos amigos próximos assim. Na lua de mel, Pedro é abordado por Seda e Miles pela Mulher-Aranha, que os recrutam para o conflito iminente com os herdeiros para o qual se preparam há 3 anos. Juntando-se a um exército de versões alternativas do Homem-Aranha, Pedro e Miles precisam salvar a Teia da Vida e do Destino e o universo cinematográfico da Marvel. Defender os totens-aranha do multiverso dos herdeiros, deuses antigos que caçam totens-aranha entre universos. Mas acho importante notar que isso é diferente dos herdeiros dos quadrinhos, é um canto diferente do multiverso, mas tem herdeiros diferentes.
Se isso faz sentido, levando o Homem-Aranha em uma jornada pelo multiverso, com várias referências aqui e ali aos filmes do Aranhaverso de 10 a 15 anos atrás. Neste momento, o Homem-Aranha de outros universos seria Andrew Garfield e talvez a filha de Tobey Maguire, já que ele teria cerca de 60 anos. Incluem-se a Garota-Aranha, Gwen de 99, Homem-Aranha Punk Noir do Reino Unido, Homem-Aranha de Ferro, Homem-Aranha Avançado, Porco-Aranha, além de outro ponto importante. Um Homem-Aranha alternativo usa os antigos uniformes do Peter e do Miles do MCU. Cada um é um personagem distinto que usa aquele uniforme como traje principal. 2 pontos importantes. Nenhum dos Homens-Aranha alternativos será feito por Tom Holland e clones dos quadrinhos não aparecerão. Porque no fim é isso que importa no Homem-Aranha após a morte de vários Homens-Aranha alternativos. A principal morte do filme pode ser a do Homem-Aranha de Andrew Garfield, o que pode desagradar alguns, ou do Tom Holland. Peter quase tem toda a energia drenada por Merlon, mas ao receber a Força Enigma, vira o Homem-Aranha cósmico e derrota os herdeiros. No entanto, ao perder esse poder cósmico, Peter logo descobre que seus poderes estão começando a desaparecer permanentemente devido ao Merlon tê-lo drenado, embora isso possa levar alguns anos. Isso seria usado no marketing do Homem-Aranha, anunciado como o último filme com Tom Holland. Agora, a Força Enigma é o oposto canônico de Null, criador do simbionte Venom. Acho que faria sentido continuar o filme com isso. Acho que eles deveriam chegar lá se o universo continuar além de 20 anos, mas não vou comentar aqui. Quero encerrar a história do Peter de forma mais contida, como disse, com os clones. Depois, isso poderia ser explorado com o Miles Homem-Aranha. Além disso, MJ descobre que está grávida, novidade que veremos em breve, para preparar o Null para um possível filme do Homem-Aranha ou um filme do Homem-Aranha liderado pelo Miles Morales entre os 2 últimos filmes do Homem-Aranha, seria o Agente Venom. O governo dos Estados Unidos capturou o simbionte e o uniu ao Flash, que estava em uma cadeira de rodas. Thompson, ausente da saga há anos e que entrou no exército após ser expulso do MIT, tem o simbionte substituindo suas pernas e vira o Agente Venom. A saga mutante acabaria aqui com 2 filmes ligados, um dos X-Men com Vingadores e outro dos Vingadores com X-Men. Não tem um conceito geral, pois não é relevante para o Homem-Aranha, então não pensei nisso. Peter, Miles, Cindy e Flash iriam interagir entre si e com outros heróis do MCU, o que seria diferente de Guerras Secretas, ainda mais com os X-Men. Os filhos do Peter estreariam aqui, gêmeos Antônio, Benjamin e Mabel Parker, homenageando Tony Stark, tio Ben e tia May, cujo nome é Mabel, não Mayday. Os 2 Homens-Aranha provavelmente teriam papéis importantes, mesmo sem grandes impactos em suas vidas. Isso nos leva ao projeto final, o 9º e último filme do Homem-Aranha com Tom Holland, previsto para 2036, 20 anos após sua estreia no MCU como o Homem-Aranha definitivo. Neste filme, Peter se vê lutando para equilibrar as responsabilidades como CEO das indústrias Parker, cargo que ele logo abandona. Professor, pai de gêmeos de 2 anos e ainda o Homem-Aranha, enquanto 2 Homens-Aranha enfrentam uma trama de clonagem que já dura uma década. Liderados pelo cientista obcecado Miles Ward, também conhecido como o Chacal, o principal vilão deste filme, são apresentados clones de Peter, incluindo uma fera selvagem chamada Dublê, que representa uma ameaça física ainda maior neste filme. Jessica Drew, conhecida como Mulher-Aranha, é uma variante feminina inspirada na versão suprema que considero a melhor. Uma versão loira parecida com Peter, mas não interpretada por Tom Holland, ele é Ben Reilly, também chamado de O Aranha Escarlate apresenta o Shazam, nome atual do Ben Reilly, e King Davis, clone violeta do Miles Morales. Acho que era um clone do Homem-Aranha. Quem era Peter Parker? Desta vez será o Miles Morales, pois acho mais interessante seja ao lado ou contra o Homem-Aranha. Clones e não clones como Agente, Venom e Seda entram em um grande conflito das aranhas, marcando o fim da carreira de super-herói de Peter Parker. Especificamente ficando mais fraco em Rickers, desde o que agora é chamado de Spider-Geddon. Os poderes de Peter desaparecem completamente no final, libertando-o de seu grande poder e assim de sua grande responsabilidade, enquanto ele assume outra responsabilidade, a paternidade. Peter passa o manto de Homem-Aranha para Miles Morales, antes chamado de Spin, e deixa Nova York sob os cuidados de Scarlet, Spider, Shazam, Mulher-Aranha, Agente Venom e Homem-Aranha. No seu 20º ano como Homem-Aranha, no ano 36, Tom Holland agora tem 40 anos. Com Peter fazendo 30 anos neste filme, a saga do Homem-Aranha terminaria.